Olá pessoal, tudo bem? Dr. Diogo aqui. Continuando então o nosso curso de doenças e agravos não transmissíveis, falando sobre hipertensão arterial, a gente vai iniciar o segundo módulo agora. Declaro novamente não haver nenhum conflito de interesse para essa apresentação. Neste módulo, a gente vai focar no diagnóstico, na avaliação clínica e complementar e na estratificação do risco cardiovascular. Então vamos lá, vamos começar falando sobre o diagnóstico. No primeiro módulo, a gente falou sobre conceitos epidemiológicos, falamos sobre a definição e diferenciamos hipertensão primária da secundária. Então agora vamos falar sobre o diagnóstico da hipertensão propriamente dito. Lembrando que o nosso foco no curso é na hipertensão primária, aquela chamada hipertensão essencial ou idiopática, que é aquela mais comumente presente e que é que o clínico, de modo geral, o generalista, deve saber conduzir. Quais seriam os objetivos da avaliação inicial? Durante a primeira consulta daquele paciente suspeito de ser portador de hipertensão, a gente deve o quê? Confirmar esse diagnóstico. A gente deve suspeitar e identificar causas secundárias que podem estar ocorrendo aí para a gênese da hipertensão. A gente deve realizar a avaliação do risco cardiovascular, bem como a identificação de lesões de órgãos-alvo e de outras doenças associadas que podem contribuir para uma maior estratificação do risco cardiovascular. E também devemos realizar anamnese, exame físico, com ênfase na técnica correta da aferição da pressão arterial e solicitar alguns exames complementares. Ou seja, essa avaliação inicial me serve para quê? Trocando em miúdos, confirmar o diagnóstico, identificar fatores associados e estratificar o risco cardiovascular desse paciente para que eu proceda aí com o tratamento. É muito importante a gente saber, a gente dominar a técnica correta de aferir a pressão arterial. Boa parte dos diagnósticos equivocados se deve à medida inadequada da pressão arterial, assim como boa parte dos ditos casos de hipertensão resistente, que é aquele paciente que não obtém o controle da hipertensão, na verdade pode se dever a uma má técnica de aferição e você está usando aí um valor falsamente aumentado. Então vamos lá, o que seria uma boa técnica, que seria o ideal ao aferirmos a pressão arterial? Antes de mais nada, a gente tem que assegurar que o paciente está em repouso por pelo menos 5 minutos em um ambiente calmo, tranquilo. Devemos orientar ao paciente manter silêncio durante as medidas e devemos ainda assegurar que esse paciente está com a bexiga vazia, que não praticou atividade física nos últimos 60 minutos, que ele não ingeriu bebidas alcoólicas, café, alimentos e que não fumou nos últimos 30 minutos. E devemos também assegurar um posicionamento adequado desse paciente durante a aferição. O que seria o posicionamento adequado? O indivíduo deve estar sentado numa cadeira, com o dorso apoiado no encosto dessa cadeira, os pés descruzados e apoiados no chão, o braço apoiado numa mesa, estendido, numa altura aproximadamente a altura do coração, e esse braço deve estar despido. Eu não posso colocar o manguito sobre roupas, de modo que essas roupas garroteiem o braço quando eu vou aferir a pressão. E isso também pode contribuir para a produção de valores aí falsamente aumentados. Além disso, para escolher qual seria o manguito, que é a braçadeira adequada, eu devo determinar a circunferência do braço no ponto médio do braço, que seria o ponto médio entre o acrômio e o olecrano, mais ou menos nessa posição aqui no meio do braço. Então,
Uma vez determinada a circunferência, vou selecionar o manguito tamanho apropriado e vou posicionar esse manguito sem folgas, cerca de 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Eu devo centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria. Muitos manguitos têm uma marcação, a bolinha lá que mostra onde você deve posicionar o manguito sobre a artéria braquial. Inicialmente, eu vou palpar o pulso radial desse paciente e vou insuflar esse manguito para estimar a pressão arterial sistólica no desaparecimento desse pulso. Feito isso, eu vou desinsuflar o manguito, aguardar em torno de 1 minuto, vou posicionar o estetoscópio sobre o pulso palpado na artéria braquial e vou novamente insuflar este manguito cerca de 20 a 30 milímetros acima do valor que eu estimei pela palpação, pelo desaparecimento do pulso da artéria radial. Vou proceder à deflação desse manguito de forma lenta e gradual, na ordem de 2 milímetros por segundo. E assim que eu ouvir, que eu auscultar o primeiro som, corresponde à primeira fase de Korotchkov, esse som vai corresponder à pressão arterial sistólica. Vou continuar auscultando até quando ocorra o desaparecimento desses sons. Corresponderia à quinta fase de Korotchkov. Esse desaparecimento dos sons corresponde à nossa pressão arterial diastólica. Em alguns casos, principalmente naqueles indivíduos idosos que possuem já um quadro de insuficiência aórtica, durante a ausculta pode não ocorrer o desaparecimento completo desses sons. Então, assim, eu tenho que me atentar para quando ocorre o abafamento desse som. Quando ocorre o abafamento do som, corresponderia aí à quarta fase de Korotchkov, que seria aí o que eu vou utilizar para estimar a pressão arterial diastólica. Dessa forma, nesses casos particularmente, eu escreveria pressão arterial sistólica, barra diastólica e barra zero, né? Indicando aí que não teve esse completo desaparecimento. Eu preciso realizar pelo menos 2 medições da pressão arterial, com um intervalo aí mínimo de 1 minuto entre elas. Idealmente, a gente recomenda fazer 3 medidas e descartar a primeira medida e considerar a média das 2 últimas. Se tiver valores muito discrepantes entre as medidas, eu devo realizar mais medidas de forma que esses valores fiquem mais próximos. No caso de se for uma primeira consulta, uma primeira avaliação, eu devo medir a pressão em ambos os braços e registrar em prontuário essas medidas e considerar para o acompanhamento posterior medir sempre no braço com maiores níveis de pressão. Lembrar que, principalmente em indivíduos idosos ou em diabéticos ou em outros que possuem alguma sugestão aí de quadros desautonômicos, a gente deve fazer a medida da pressão ortostática. Então, após cerca de 3 minutos em pé, mediremos a pressão para ver se houver alguma variação. Caso essa pressão caia 20 milímetros de mercúrio na pressão sistólica ou 10 milímetros de mercúrio na pressão diastólica, eu tenho um diagnóstico aí de hipotensão ortostática ou hipotensão postural. Lembrar que sempre ao fim das medidas eu devo informar esse valor ao paciente, para que ele saiba aí seus valores de pressão arterial. Anotar os valores exatos, por exemplo, 136 por 84, sem arredondar no prontuário. E outro grande fator para erros de medição é a questão do aparelho que a gente utiliza, né? A gente deve sempre utilizar aparelhos validados, ou seja, que foram submetidos a um processo aí de validação, de certificação de suas medidas, e aparelhos calibrados. Os aparelhos devem ser calibrados, no mínimo, anualmente, para garantir sua acurácia.
A gente pode realizar a medida da pressão arterial por outros métodos. Esse método que eu disse agora há pouco aos senhores seria o método auscultatório, que é aquele método que eu utilizo aí, o esfigmomanômetro e o estetoscópio. O método oscilométrico é muito parecido ao método anterior, com a diferença que a gente não vai usar o estetoscópio, né, para a aferição da pressão. O aparelho, aqueles aparelhos automáticos ou semiautomáticos, realiza essa medida. A gente basta apertar um botão e ele vai nos dizer aí, após a mensuração, qual seria o valor. Além disso, a gente pode lançar a mão aí de medidas ambulatoriais, ou seja, medidas fora do consultório para confirmação do diagnóstico. Por exemplo, utilizando o mapa, que é a monitorização ambulatorial da pressão arterial, que habitualmente é realizada ao longo de 24 horas. O que consiste isso? O indivíduo vai na clínica, coloca um aparelho de pressão automático e vai para casa. Esse aparelho vai aferir a pressão com intervalos específicos ao longo de 24 horas, geralmente a cada 15 a 20 minutos durante o dia e 30 minutos durante o sono. Nisso eu consigo ter uma noção do comportamento da pressão ao longo das 24 horas para aquele indivíduo, principalmente, né, durante as atividades habituais do dia a dia. Outro método que a gente pode utilizar é a monitorização residencial da pressão arterial, a MRPA. A MRPA consiste no aparelho de pressão automático, né, onde o indivíduo vai fazer medidas durante 5 dias. 3 medidas antes do café e 3 antes do jantar, nesses 5 dias. E vai sempre vai registrar, o aparelho vai registrar. Com isso a gente consegue também ter uma noção de como se comporta essa pressão arterial do indivíduo fora do ambiente do consultório. Aqui eu trouxe para os senhores uma tabela da 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial sobre quais seriam os valores então, de normalidade ou de anormalidade desses métodos diagnósticos. Então, o que caracteriza uma pressão alterada no consultório? Uma pressão que seja maior ou igual a 140 por 90. Na mapa, durante a fase de vigília, né, durante o dia, maior ou igual a 135 por 85. No sono, quando eu considero só as medidas, a média das medidas do sono, maior ou igual a 120, maior ou igual a 80. Nas 24 horas, a média das pressões maior ou igual a 130 ou maior ou igual a 80 é critério diagnóstico de hipertensão. E na MRPA, uma média das medidas acima, maior ou igual a 135 e ou maior ou igual a 85 é critério diagnóstico de hipertensão. Então, observem que, a depender de quando eu realizo a medida e de como eu realizo a medida, a gente tem diferentes valores diagnósticos de hipertensão arterial. Agora a gente vai comentar sobre a classificação da hipertensão arterial. É interessante notar que essa classificação depende da referência utilizada, né? Como a gente está falando sobre a diretriz brasileira, essa classificação é brasileira. A classificação americana sofreu uma atualização mais recente do que a nossa e tem uma diferença sobre o que seria pressão, o que seria pré-hipertensão e hipertensão propriamente dita. Mas para facilitar e para dizer o que a gente usa no nosso dia a dia, né, a gente mantém ainda a classificação da hipertensão de acordo com a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Então, o que seria um indivíduo normal? O indivíduo normal é aquele que tem a pressão menor ou igual a 120 e ou menor ou igual a 80. O indivíduo pré-hipertenso tem a pressão de 121 a 139 e ou 81 a 89. Já o indivíduo hipertenso, que é o que a gente disse, tem que ter a pressão maior ou igual a 140 e ou maior ou igual a 90. Né? Então a gente pode classificar a hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. O que muda aqui do estágio 1 para o 2 e para o 3 é o acréscimo aí de 20 milímetros de mercúrio
pressão sistólica e ou 10 milímetros de mercúrio de pressão diastólica. É interessante dizer para os senhores aí que o risco cardiovascular, ou seja, a chance de complicações cardiovasculares decorrentes da hipertensão arterial é tão maior quanto maior for esse estágio do paciente, né? Quanto maior seu valor absoluto de pressão. E esse risco pode ocorrer desde no indivíduo pré-hipertenso, aquele que não tem hipertensão propriamente dita, mas esse risco já é maior do que o indivíduo normal, por exemplo. Gostaria de falar para os senhores ainda um pouco sobre situações clínicas especiais que a gente deve se atentar ao realizar o diagnóstico, a avaliação dos pacientes hipertensos. A primeira delas é sobre o efeito do avental branco. A gente sabe que uma parcela dos pacientes e da população de modo geral, quando vai ao médico, né, aferir a pressão, eles podem ter esse valor falsamente aumentado. Quando a pressão é maior no ambiente do consultório, quando comparada àquela fora do ambiente do consultório, no dia a dia do paciente. Então, o efeito do avental branco é justamente uma variação de pelo menos 20 milímetros de mercúrio para pressão sistólica e ou 10 milímetros de mercúrio para pressão diastólica, dessa pressão do paciente quando a pressão é medida no consultório, quando é comparada fora dele. E via de regra, para ocorrer esse efeito, eu não mudo o diagnóstico do paciente. Por exemplo, o paciente já é hipertenso, sempre vai no meu consultório, toda vez que mede a pressão dá alta. Aí eu peço uma medida para ele fazer fora, para ele fazer em casa, uma MAPA, por exemplo. A pressão sempre dá controlada, obedecendo esses parâmetros aí de 20 e 10 que eu falei para os senhores. Então, assim, esse é o efeito do avental branco. O indivíduo tem hipertensão e toda vez que ele vai no meu consultório, a pressão dá mais alta do que ela é realmente na verdade. Já a hipertensão do avental branco é um diagnóstico diferente. O que é isso? Esse indivíduo não tem hipertensão, mas quando ele vai no consultório, a pressão dele fica alta. Eu meço fora, a MAPA ou a MRPA estão normais. Já a hipertensão mascarada é exatamente o oposto. O indivíduo, no consultório, a pressão sempre dá normal. Fora dele, a pressão é alterada. Mas como que eu vou suspeitar disso? Geralmente esse indivíduo já tem alguma alteração estrutural, alguma alteração de órgão-alvo decorrente de uma hipertensão crônica não controlada. Por exemplo, uma alteração no eletrocardiograma, já tem alguma alteração renal. Então, assim, é um indivíduo de risco cardiovascular aí, igual ou até mesmo pior do que aquele hipertenso sabidamente conhecido. Outra condição clínica especial que a gente tem é a hipertensão sistólica isolada, muito comum em idosos, dada aí ao fenômeno de envelhecimento vascular e enrijecimento vascular. Então a gente tem que ficar bastante atento para quando for fazer esse diagnóstico em relação ao tratamento, porque se a gente for tentar ser bem incisivo para controlar a pressão sistólica, você pode baixar a diastólica, e o indivíduo pode passar mal, né? Pode complicar algumas condições como a doença coronariana com a pressão diastólica baixa. De tal forma que a gente chega nesse algoritmo da diretriz aqui, que à primeira vista parece ser complicado, mas não é. Isso aqui a gente vai tentar explicar para vocês aqui para ficar bem fácil. Então, assim, para eu ter o diagnóstico de hipertensão arterial, idealmente eu tenho que ter pelo menos 2 medidas em pelo menos 2 ocasiões distintas, em 2 consultas em dias diferentes, salvo algumas exceções. Então, por exemplo, o indivíduo veio comigo com suspeita de hipertensão. Eu fiz a medida da pressão arterial e, claro, fiz a anamnese, exame físico e avaliação laboratorial. A gente vai comentar isso logo em seguida. Se esse indivíduo já me aparecer com uma pressão bem elevada,
maior ou igual a 180 por 110, aquele estágio 3, então assim, nesse caso eu já posso afirmar o diagnóstico de hipertensão. Ou ainda, aquele indivíduo que tenha pressão maior ou igual a 140/90, onde o risco cardiovascular seja alto, nós vamos comentar mais à frente sobre o que é esse risco cardiovascular alto, ele também pode ser diagnosticado como hipertensão. Em outro extremo, naquele indivíduo que já vinha com quadro aí de emergência hipertensiva ou de urgência hipertensiva, ele deve ser encaminhado ao pronto-socorro e também vai ser já diagnosticado de hipertensão. Mas na verdade, nós vamos falar desse aqui, ó, que é a grande maioria dos pacientes que procuram no consultório. Então, aquele paciente que tem pressão maior ou igual a 14/9, com risco cardiovascular baixo ou médio. Então, para fazer esse diagnóstico, eu vou precisar de quê? De repetir essa pressão num segundo momento, ou, caso ele tenha vindo numa primeira visita, se eu tiver mão de solicitar um mapa ou MRPA, eu também posso realizar esse diagnóstico. Se ele vem numa segunda visita e mantém a pressão acima de 14/9, ele pode ser diagnosticado com hipertensão. Ou, se eu tiver suspeita de avental branco, eu devo fazer um mapa MRPA para afastar essa hipertensão do avental branco. Já naquele que vem na primeira visita com 14/9, na segunda, abaixo de 14/9, eu posso fazer um diagnóstico de normotensão. E se eu achar que esse indivíduo pode ter hipertensão mascarada, eu tenho que lançar a mão de um mapa ou de MRPA para afastar esse diagnóstico. Já naquele que fez o mapa e esse mapa veio alterado, posso diagnosticá-lo com hipertensão. Se o mapa vier normal, está confirmado avental branco. Da mesma forma, se MRPA veio alterado, diagnóstico de hipertensão. Se MRPA normal, então ele tem hipertensão do avental branco. Então, assim, que fique claro para vocês o seguinte, que o diagnóstico da hipertensão, ele não pode, via de regra, ser feito com uma medida isolada. Eu tenho que ter pelo menos duas medidas em duas ocasiões distintas, em 2 dias diferentes, ou caso eu tenha uma medida alterada e eu possa lançar mão de mapa ou MRPA para confirmar ou excluir esse diagnóstico, eu também posso fazê-lo, tá? Mas via de regra, a gente teria que ter 2 visitas. Agora nós vamos falar sobre a avaliação clínica e complementar da hipertensão arterial. Então, na avaliação inicial do indivíduo hipertenso, eu vou realizar uma anamnese, né, para procurar indícios aí que nos remetam a esse diagnóstico. Interessante lembrá-los que, frequentemente, a hipertensão é uma doença assintomática, ou seja, o indivíduo não sente nada. Então, por isso que às vezes é difícil diagnosticar esse paciente como hipertenso, porque ele não vai procurar assistência, já que não sente nada. Da mesma forma, é difícil convencer o paciente a realizar o tratamento, porque muitas vezes, como ele não sente nada, começa a usar o remédio, achou que não mudou nada, e larga o tratamento. Então, assim, o objetivo da anamnese também é a gente poder identificar causas secundárias, né? Sinais e sintomas que não remetam à causa secundária. Um exemplo, um indivíduo que obeso, que chega queixando de roncos excessivos, sonolência diurna, nos faz aí pensar no diagnóstico aí de síndrome da apneia e hipopneia obstrutiva do sono, que pode estar associada a um quadro de hipertensão primária ou pode ser por si só a gênese da hipertensão, esse indivíduo ser portador de hipertensão secundária, por exemplo. Na história clínica, é necessário ainda a gente averiguar o histórico familiar de hipertensão, dado a componente genético da hipertensão primária, identificar fatores de risco e outras comorbidades, como obesidade, diabetes, dislipidemia, doença renal crônica, doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca. É necessário indagar ao paciente sobre o estilo de vida, né? A gente sabe que o sedentarismo é um grande fator
contribuidor para a hipertensão arterial e que deve ser manejado para o tratamento. A gente deve identificar ainda se o paciente está em uso de medicação antihipertensiva ou se já fez uso em algum momento, principalmente aí, indagando ativamente sobre possíveis efeitos colaterais que limitaram ou dificultaram o tratamento. E, como falei para vocês, pesquisar ativamente aí indícios de causa secundária. Então, o que seria o exame físico ideal na avaliação clínica do hipertenso? Na primeira, como falei para os senhores, na primeira vez, na primeira consulta, devemos medir a pressão em ambos os braços, anotar peso, altura, para calcular o IMC, verificar a frequência cardíaca, circunferência abdominal, sinais de lesões de órgãos-alvo, exemplo, cerebral, o paciente já pode ter tido um AVC, evoluiu com déficit motor ou sensorial, alterações retinianas, né, que são vistas aí a fundoscopia, alterações em artérias periféricas. A gente vai observar isso como realizando a correta palpação de pulsos, onde caso observe a ausência de pulso, assimetria, a lesão cutânea trófica ou algum sopro sugestivo aí já de doença arterial periférica. Na semiologia cardiovascular, exame cardiológico, observar aí desvio de ictus, presença de B3 ou B4, sopros, arritmias, edemas, crepitações, sinais que indicam já um quadro de insuficiência cardíaca e secundária à hipertensão mal controlada. Sinais que sugerem causas secundárias, como por exemplo, na palpação abdominal, conseguir definir aí rins aumentados, que sugerem quadro de rim policístico. Na ausculta, a verificação de sopros abdominais ou torácicos, indicativos aí de estenose de artéria renal ou de coarctação de aorta. Pulsos femorais diminuídos que me remontam à coarctação de aorta. Diferença nas PAs de braço, novamente, que nos remontam aí à coarctação de aorta. Então, vejam, senhores, que o exame básico, o exame clínico do paciente com suspeita de hipertensão, ele deve ser bem amplo, compreendendo aí desde dados antropométricos, como avaliação aí de fundo de olho e a semiologia cardiovascular propriamente dita, além da palpação abdominal e de avaliação neurológica. Quais seriam os fatores de risco cardiovasculares para a gênese da hipertensão que eu devo pesquisar na minha avaliação clínica? Idade. Então, homem acima de 55 anos e mulheres acima de 65 anos é um fator de risco para a hipertensão. Tabagismo, dislipidemia, tanto alterações no triglicéridos acima de 150, no LDL acima de 100 ou HDL baixo, abaixo de 40, diabetes, história familiar de doença arterial, de doença cardiovascular precoce, que seriam homens abaixo de 55 anos e mulheres abaixo de 65. Esses são os fatores de risco, né, que eu vou utilizar no cálculo da minha estratificação de risco. Quais são os exames de rotina para o paciente hipertenso? Isso aqui é comum a gente questionar aí aos acadêmicos, aí, questionar em provas, né? Então, quais são os exames de rotina para o paciente hipertenso? Análise de urina, com EAS, a dosagem de potássio plasmático, a glicemia de jejum e hemoglobina glicada, a dosagem, da creatinina plasmática e o cálculo estimado do ritmo de filtração glomerular, a dosagem do colesterol, HDL e triglicéridos, a dosagem de ácido úrico e um eletrocardiograma. Então, estes aqui que são os exames de rotina. Qualquer outro exame, além desse daqui, deve ser solicitado somente quando eu suspeito de alguma outra condição clínica associada ou quando eu tenho alguma outra alteração no meu exame físico, na minha anamnese. Então, estes outros exames aqui devem ser solicitados quando eu tenho uma suspeita de alguma condição clínica associada.
Por exemplo, raio-x de tórax e ecocardiograma eu devo solicitar quando já tenho suspeita de uma alteração cardíaca, né, um quadro de insuficiência cardíaca secundária à hipertensão. O teste ergométrico eu devo solicitar somente quando eu tenho a suspeita de doença arterial coronariana estável, ou naqueles indivíduos diabéticos, ou ainda naqueles que têm um histórico positivo de DAC precoce, eu posso solicitar para avaliação. A MAPA e a MRPA, como eu falei antes, elas são solicitadas para confirmação do diagnóstico e exclusão de, por exemplo, hipertensão mascarada ou hipertensão do avental branco. Ultrassom de rins com Doppler, eu vou solicitar quando eu suspeito de hipertensão renovascular, ou seja, qualquer outro exame que foge àquela rotina inicial deve ser solicitado somente em condições especiais, quando eu tenho suspeita de outras condições clínicas associadas. Agora, nós vamos falar sobre estratificação de risco cardiovascular. Por que é relevante falar disso? O meu tratamento vai basear nisso aqui. Então, assim, a gente não trata somente o valor da pressão arterial absoluta. A gente trata e guia nosso tratamento pelo risco cardiovascular, ou seja, qual que é o risco daquele paciente de ter uma doença cardiovascular, seja ela infarto, AVC, insuficiência cardíaca, doença renal crônica. Então, assim, eu tenho que guiar meu tratamento com base nesse risco. No indivíduo que tem um risco maior, eu vou ser mais incisivo, meu tratamento vai ser mais arrojado, vamos dizer assim. E no indivíduo que tem um risco cardiovascular menor, meu tratamento vai ser mais conservador. Às vezes eu vou usar menos medicamentos, às vezes eu vou tentar inicialmente medidas não farmacológicas, né? Então, quanto maior o risco cardiovascular do indivíduo, maior a necessidade de agressividade nesse tratamento para prevenir aí as complicações da hipertensão e das comorbidades associadas. Então, o objetivo de estratificar o risco cardiovascular é me auxiliar na decisão terapêutica e na análise prognóstica. Aquele indivíduo que tem um risco cardiovascular maior, ele tem um prognóstico pior, né? Então por isso que tem que ser mais agressivo no seu tratamento. Além disso, o indivíduo, ao saber de qual é o seu risco cardiovascular, ele tende a ter uma melhor adesão ao seu tratamento. Ele participa mais, ele vê que já tem alterações aí já provocadas pela hipertensão e deve tomar mais cuidado. Como sempre disse aos senhores, a hipertensão é o principal fator de risco de doença cardiovascular, daí a necessidade dela ser pesquisada ativamente em todos os indivíduos. E, além disso, na estratificação de risco, a gente vai identificar esses fatores de risco adicionais, como mencionei anteriormente. Vamos identificar lesão de órgão-alvo, doenças cardiovasculares que já existam, diabetes e DRC e promover um adequado tratamento de todas essas doenças para promover o benefício cardiovascular para esse paciente. Então, fatores de risco cardiovasculares. Novamente, quais são os fatores de risco cardiovascular que agregam aí um risco adicional, né? Um aumento nesse risco de doença cardiovascular no paciente hipertenso? Então, paciente homem tem um risco maior. Paciente que tem idade mais avançada, homens acima de 55 anos e mulheres acima de 65. História familiar de doença cardiovascular precoce em parentes de primeiro grau, pais e irmãos, homens abaixo de 55 e mulheres abaixo de 65. Tabagismo, dislipidemia, resistência insulínica, obesidade. Então, esses são os fatores de risco adicionais na estratificação de risco cardiovascular. Quais são as doenças cardiovasculares que eu vou identificar aí para minha estratificação de risco? A doença cerebrovascular, seja ela AVC isquêmico, AVC hemorrágico, o ataque isquêmico transitório. A doença arterial coronariana, seja ela uma angina estável ou instável, infarto, um indivíduo que já fez uma revascularização do miocárdio, seja ela percutânea, por angioplastia ou cirúrgica. A insuficiência cardíaca, a doença arterial periférica, a doença renal crônica de estágio 4 ou mais,
e a retinopatia avançada, retinopatia hipertensiva. Então vejam, senhores, que para a estratificação de risco cardiovascular, eu vou levar em mão tanto da pressão, dos níveis de pressão arterial, quanto da presença desses fatores de risco que comentei com os senhores, ou das lesões de órgão-alvo, de doença cardiovascular, doença renal crônica ou diabetes. Observe que interessante. Então, esse risco ele tende a ser maior tanto com o aumento da pressão quanto desses fatores de risco ou da detecção dessas doenças associadas. Veja que a presença de lesão de órgão-alvo, doença cardiovascular, doença renal crônica ou diabetes, por si só, já configura o indivíduo como risco alto, independente do valor pressório. De tal forma que mesmo o indivíduo pré-hipertenso, né, aquele que não tem valor de pressão acima 140/90, ele já pode ter desde risco baixo até risco alto. Já o indivíduo hipertenso estágio 3, né, por si só, independente da ocorrência de outros fatores associados, ele já tem risco alto. Então, como a gente vai realizar, né, que é um método prático para realizar essa estratificação do risco cardiovascular? Parece complexo, mas não é. Acompanha comigo aqui que a gente vai definir aqui essa estratificação de um modo bem simples. Então, eu vou analisar um indivíduo hipertenso. Ele chegou para mim com um diagnóstico de hipertensão arterial. Se esse indivíduo já configura um estágio 3, ou seja, se ele tem níveis de pressão maior ou igual a 180/10, por si só ele tem risco alto e deve ser manejado como tal. Se não, o paciente não tem pressão nível 3, mas ele tem diabetes? Tem, então também tem risco alto. Se ele não tiver diabetes, ele tem história de AVC, de doença arterial coronariana, insuficiência cardíaca, doença arterial periférica ou DRC, ou ainda uma relação albumina-creatinina urinária de pelo menos 300 mg por grama. Se ele tiver uma dessas alterações, ele também tem risco alto. Se não, eu tenho que prosseguir com a estratificação de risco. Se durante os meus exames eu evidenciei, por exemplo, uma hipertrofia de ventrículo esquerdo no eletrocardiograma ou num ecocardiograma, ou a creatinina com DRC estágio 3, ou uma relação albumina-creatinina urinária entre 30 e 300, sim, ele já tem lesão normal e ele também tem risco alto. Caso não, eu tenho que somar aqui os fatores de risco, né? Presença de obesidade, história familiar, a idade do paciente. Se for pelo menos 3, também tem risco alto. Se for 0, o que vai me dizer que o risco dele é o nível de pressão. Se for pré-hipertenso, ele não tem risco adicional. Se for estágio 1, risco baixo, e estágio 2, risco moderado. Já aquele que tem de 1 a 2 fatores de risco, ele tem pelo menos risco cardiovascular baixo, podendo aí caminhar para o risco moderado, né, se for hipertenso estágio 1, ou até risco alto se ele for hipertenso estágio 2, com 1 ou 2 fatores de risco. Então, assim, parece complexo, mas não é. O que a gente tem que ter em mente inicialmente uma vez afastado o estágio 3, a ocorrência de diabetes, de DRC, de lesões de órgão-alvo, para estratificar esse risco, eu tenho que contar o número de fatores de risco associados. Então, novamente, aqui nossas referências são a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial. Se tiverem dúvidas, podem me enviar aqui pelo meu e-mail ou um direct no meu Instagram. No próximo módulo falaremos sobre metas terapêuticas e tratamento propriamente dito. Tá certo? Aguardo vocês. Um abraço.